Olá, queridos profissionais da educação infantil carioca. Está começando o segundo dia da 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e é com muito orgulho que apresento esse encontro, viu, já tradicional da nossa gigante rede municipal carioca de ensino. E também, como já é tradição da jornada, a cada ano é escolhido um tema relacionado ao mundo que nos cerca. Por isso, o tema desse ano é Educação Infantil em Tela, refletindo possibilidades, repensando trajetórias e fortalecendo a docência. E dando seguimento a essa reflexão, nós vamos abordar, nesse segundo encontro, o tema Ambiências Formativas em Tempo de Novas Educações, o que aprendemos com a pandemia. E para essa conversa, eu vou convidar a professora doutora Rosimere Santos, que é professora adjunta do Departamento de Formação de Professores da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, vinculada ao UERJ. Ela atua também como professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, com a linha de pesquisa Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais. É líder do EduCyber, Grupo de Pesquisa, Educação e Cybercultura. Eu chamo também a professora doutora Rosane Teste. Ela é doutoranda em Educação na Unirio, é mestre em Educação pela UERJ e especialista em Arte e Cultura pela UCAM. Atualmente é professora e gestora na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E quem vai mediar essa conversa será a minha querida professora Simone Monteiro. Ela é mestre em Educação e professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro desde 1985. É pedagoga, especialista em alfabetização pela UFRJ e especialista em mídia, tecnologias da informação e práticas educacionais pela PUC do Rio. Atualmente, a Simone é assessora de articulação pedagógica aqui na minha Multirio. Bem-vindas, professoras, e muito obrigada por aceitarem esse convite, viu? E você também pode participar dessa conversa, viu? Quem está assistindo aí. É só enviar sua pergunta ou contribuição pelos chats, tanto do aplicativo Rio Educa em Casa, como o chat do canal da Multirio no YouTube. E agora a gente vai botar a cartelinha de novo com o tema do dia da nossa mesa. Cadê a cartelinha? Vai entrar, entrou. Então agora eu vou dar a palavra para a professora Simone Monteiro, que vai dar uma palhinha do que vai ser apresentado aqui hoje. Bem-vinda, Simone. Abrir o microfone, né? Porque essas coisas acontecem, a gente vai falando e esquece que está mudo. Bom dia a todos, bom dia a todas, queridos e queridos professores e profissionais da educação infantil da nossa querida rede. Bom dia aqui a todos os companheiros, as companheiras aqui de mesa. Com muita alegria, com muita honra que eu estou aqui mais uma vez numa jornada, compartilhando esse espaço de reflexão tão importante, tão caro a todos nós, né, que atuamos na educação. E também queria aproveitar inicialmente para parabenizar a equipe da educação infantil, né, a coordenadoria da primeira infância, por esse trabalho. A Andréa falou brilhantemente aqui na abertura, né, que há uma história, e eu acho que é muito importante a gente lembrar que esse trabalho tem uma história, tem uma tradição, tem muitos aprendizados, e nós estamos aqui continuando a fazer essa história. Então, é muito importante sempre a gente estar junto, como o grande Paulo Freire sempre nos ensinou, não é? Pensar junto é uma ótima maneira de pensar certo. Então, é com muita alegria que eu me coloco aqui e parabenizo a equipe. E pensando nesse tema, né, para introduzir a nossa mesa, a gente vai falar de ambiências formativas em tempos de novas educações. Esse novas educações eu adorei, porque me lembra um artigo do professor Nelson Preto, da Federal da Bahia, né, que todo mundo falava de novas tecnologias e educação. Ele dizia, não, nova tecnologia, a tecnologia para novas educações, né? Então, acho que esse tema é provocador, ele nos traz aí elementos para a gente pensar e repensar o nosso fazer, o nosso cotidiano, e a pandemia veio atravessando e cortando tudo isso. Então, eu queria deixar aqui para as colegas, a Rosimere vai falar primeiro, depois a Rosane, depois eu volto e falo mais um pouquinho com vocês. Eu queria deixar aqui uma pequena pontuação que me pareceu muito relevante para a gente começar essa conversa,
a partir da ideia do podcast de criança, que está acompanhando, uma das ações que está acompanhando a Semana da Educação Infantil e a Jornada Pedagógica, né? Eu acho que essa ideia que a equipe da Educação Infantil teve foi muito feliz, nos inspirou aqui nas reuniões inúmeras que a gente fez com a equipe, né? A Multirio, junto com a equipe da coordenadoria, a gente construiu esse caminhar pensado passo a passo, né? E isso mostra um pouco também do nosso fazer aqui, da nossa ambiência. A Multirio constitui uma das ambiências de aprendizado para essa rede, né? Então eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu acho que o podcast de criança é uma boa metáfora para a gente começar a nossa conversa, porque ele nos alerta no seguinte ponto: é preciso ouvir as crianças. É preciso escutar essas crianças com ouvidos de ouvir, né? Não é só deixar falar porque é bonitinho falar, mas é preciso saber do que elas estão falando, o que elas acessam, como elas acessam, para que elas acessam, o que elas fizeram nessa pandemia, o que aconteceu e o que se passou por elas no sentido da experiência, né? Do saber de experiência feito, que o Jorge Larossa também nos ensina, né? Não é qualquer experiência não é qualquer coisa, é algo que me acontece, que me atravessa, que passa por mim, né? E que me envolve. Então, é com essa provocação inicial de que a jornada nos permita esse mergulho de escutar as crianças, de pensar nas nossas múltiplas ambiências, né? Para pensar múltiplas educações, é que eu passo a palavra com muita alegria para a querida Rosimere. Bom dia, Rosimere, vamos lá, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos, a todas e todes. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer ao convite de vocês, agradecer a toda a equipe da Multirio. É um prazer estar aqui com a Simone, com a Rosane, com a Patrícia. Estou muito contente e dizer para vocês que a Simone ela já começou a minha fala. Olha que delícia, porque eu ia exatamente já começar falando um pouco do podcast. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muita dúvida sobre o que falar hoje, né? Em tempos de pandemia, falar sobre tecnologias no momento em que a gente está tão fragilizado. Mas eu queria começar já inicialmente, depois de agradecer a equipe, a esse trabalho maravilhoso, né? A essa jornada pedagógica que tem como tema Educação Infantil em Tela, refletindo possibilidades, repensando trajetórias e fortalecendo a docência. Então, para o pessoal que está aí no YouTube, né, para todos os professores da educação infantil, para todos os professores de educação básica, para todos os professores que estão aqui, né, que estão nas escolas trabalhando, que estão fazendo ensino remoto, meus parabéns, né? A gente precisa referenciar esses professores. Vocês são pessoas que criam e recriam, apesar das crises, apesar de tudo. E para homenagear os professores de educação infantil, principalmente, eu trouxe um trechinho bem rápido do Lenine, de uma música chamada Vivo. Depois o pessoal do YouTube coloca o link da música aí, que a gente não vai poder botar aqui, que o nosso tempo é curto, que vai dizer o seguinte: precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, eis aqui um vivo, eis aqui um vivo. Impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo, eis aqui um vivo, eis aqui. E apesar dessas e outras, o vivo afirma firme e afirmativo que mais vale a pena hoje é estar vivo. Não feito, não perfeito, não completo, não satisfeito, não contente, não acabado, não definitivo, eis aqui nós que estamos vivos. Então, estar vivo hoje é celebrar a vida quando milhares de pessoas, né, morreram diante dessa pandemia. E eu não poderia começar hoje essa jornada sem parabenizar esses professores que estão aqui hoje, né, assistindo, colaborando, participando na escola. Entrei no site do Multirio, vi a quantidade de materiais produzidos lá. Diante disso, né, eu trago uma fala, eu vou botar meu cronômetro aqui, porque eu tenho um tempinho para falar e eu não quero exceder esse tempo, que diz o seguinte, né?
Uma vez que estamos experimentando desde os primeiros meses, né, de 2020, se não o fim do mundo, parafraseando Krenak, ou pelo menos uma repentina interrupção, essa conversa hoje é uma interlocução bastante singular. Trazer como atravessamento a pandemia, que é feita ao avesso da vida que seguíamos até sofrermos essa parada, trazer, né, essa discussão sobre o ensino infantil, a educação infantil em tela, me inspira novamente trazer um trecho do Krenak, que ele vai dizer o seguinte: é hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. E mais adiante, em um dos seus livros, ele vai dizer: temos de ter cuidado e coragem. Contar histórias às nossas crianças é ouvi-las também. Viu, Simone? Nossa conversa acabou se articulando. Ouvi-las não tem somente um sentido pedagógico, mas explicar o que é preciso para subsistir agora, dizer quem somos no planeta e o que é o planeta para a nossa vida. Uma narrativa não antropocêntrica. Outra educação em acordo com a nossa sobrevivência, apegada ao planeta e não de separação, como a modernidade tem nos ensinado. Precisamos de coragem. Não obstante a chegada do vírus como uma insistência insubordinada nas tantas e complexas redes educativas que formamos e que nos formam, para nós professores que sempre, mesmo antes da pandemia e da tela, já produzíamos imagens, saberes, sabores, principalmente na educação infantil, com brincar, com brincadeiras e com as histórias. E quando nesse momento nos falta o paladar, os respiradores, a falta de toque, esconder o rosto com as máscaras, a falta do abraço, do cheiro, sentido tão caros para nós professores. Desse modo, criar currículos outros, de pensar em ambiências formativas novas, né, são essenciais, plurais, para que possamos mobilizar e forjar outras metodologias. E assim buscar nos reinventar. Porque, para nós, professores, reinventar e reexistir é aquilo que nós fazemos todos os dias ao levantarmos para trabalhar. Criar outros movimentos possíveis para pensar outras educações, quando tudo parece ser impossível. Diante dessa fala, né, eu quero trazer o que eu vim falar com vocês, que é sobre essas ambiências formativas em tempos de novas educações. O que aprendemos com a pandemia? Talvez o que aprendemos com a pandemia possa ter um ponto de exclamação, possa ter um ponto de interrogação, mas eu gostaria de começar pelo verbo esperançar, a partir de Paulo Freire, viu, Simone? Também articulando com a sua conversa. Paulo Freire, ele vai dizer, né, em Pedagogia da Esperança, que nós precisamos esperançar. E aí, em um dos seus livros, Educação como Prática de Liberdade, publicado em 1967, ele vai dizer o seguinte: precisamos pensar sobre os temas fundamentais do nosso tempo, de cada época da história. Ele diz: as tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que as interpreta e lhes entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. Paulo Freire elabora aí uma discussão sobre a sociedade brasileira em transição na época e a consequente gravidade do tempo para o país. E para nós, agora, quais são os temas fundamentais desse tempo, em tempos de pandemia? Sobre o que nós podemos falar, sobre o que nós podemos discutir quando estamos imersos em tantas questões: ensino remoto, educação à distância, ensino híbrido, lockdown, paciente zero, achatar a curva, um campo semântico que nos atravessa quando não estávamos preparados. Novo normal, né? Fique em casa, mas que casa, né? De que casa nós estamos falando quando a gente traz a hashtag Fique em Casa? O meu grupo de pesquisa se debruça sobre essas questões, sobre esses fenômenos da cibercultura. Como é que a gente consegue criar ambiências formativas?
O meu currículo, que eu costumo dizer, o meu maior currículo, não é de professora universitária somente. Foram 26 anos na educação básica, 6 na educação infantil. Alfabetizei durante 6 anos numa escola pública no município de Duque de Caxias. Esse é o meu maior currículo, porque foi na escola que eu aprendi a ser professora e a esperançar. E aí eu trago 3 questões que, claro, que eu não vou conseguir responder no tempo que eu tenho, mas são provocativas, são questões que me fizeram pensar a partir de que fala eu começaria a conversar com vocês, que estão aqui comigo no Zoom e que estão aí no YouTube, né? E eu gostaria que vocês também trouxessem algumas questões e angústias e dilemas para que a gente possa conversar. A gente pensou numa roda de conversa, né? E falar de roda de conversas com esses quadradinhos e com esses retângulos é estranho, né? Porque a gente não consegue fazer roda sem estar do lado. Mas a gente sabe que é possível fazer mediação por os meios, inclusive quem estuda com os usos das tecnologias. Mas a gente hoje não vai falar só de tecnologia, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de educação infantil. E aí eu trago algumas questões. Como potencializar autorias colaborativas dos docentes e discentes da educação infantil via tecnologias digitais em tempos de pandemia? Quais são as autorias dos professores? O que é preciso a gente fazer na educação infantil em tempos tão sombrios? Como que podemos criar redes de docências e aprendizagem sobre o mundo online, ensino remoto, educação à distância, múltiplas linguagens, letramentos digitais, dentro e fora da escola, né? Questões tão desafiadoras para o currículo. Talvez a gente já tenha algumas respostas entrando no site da Multirio, com os nossos pares. Ontem, na live que eu assisti, né? Ontem, no nosso encontro, alguém disse, lá tem várias coisas. Vamos acessar o que tem lá, vamos conversar com os nossos pares. Quais são os usos que esses professores fazem dos dispositivos e redes móveis e das redes sociais em seu contexto de atuação pedagógica? Como é que esses professores da educação infantil estão fazendo, né, o que podem fazer com o que têm? E falando a partir dessas questões, eu trago o conceito de ambiência formativa, que é um conceito que eu desenvolvi na minha tese e que eu venho desenvolvendo com o meu grupo de pesquisa. As ambiências formativas são essas situações de aprendizagem co-criadas nesses espaços-tempos híbridos, em que a gente articula o ambiente digital, né? Seja acessando o celular, que é um artefato cultural do nosso tempo, né? Seja as redes sociais, e essas ambiências formativas, elas criam esse complexo enredamento de proposições e de invenções dos professores. E para falar sobre isso, eu tinha uns memes que eu gostaria de trazer, né? Quando a gente começou inicialmente a trabalhar com o ensino remoto, quando os professores começaram a pensar o seguinte, mas e agora? O que nós vamos fazer quando eu não estou presencialmente com os meus alunos, principalmente na educação infantil? Quando a gente vai falar, tem umas questões, né? Você está me ouvindo? O seu microfone está ligado? Quais são as atividades que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver algumas coisas? Pensando no ensino remoto, né? O que é o ensino remoto? Né? É quando os professores, a partir dos seus dispositivos móveis, forjam currículos e atos de currículo para pensar novas educações. E aí, cada professor, ele foi fazer o que ele podia fazer com o que ele tinha. Muitos professores fizeram a transposição do que eles faziam no presencial para o digital, para as plataformas, porque era isso que eles sabiam fazer. Porque quando a pandemia chega, né, esses usos das tecnologias na escola, na universidade, eles foram negligenciados durante muito tempo. Era assim, quem trabalhava com tecnologia era a menina da tecnologia, é o rapaz do laboratório de informática, é a pessoa que vai ligar o data show. Quando a pandemia chega, a gente percebe o seguinte, bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Não há tempo ágil para que a gente faça uma formação de professores para os usos dessas tecnologias, inclusive para discutir quais são os dilemas, né? A falta de infraestrutura, como é que esses professores que estão em casa, com a família, com os filhos que também estão fora da escola, como é que eles vão produzir materiais para a educação infantil,
uma modalidade tão específica em que o corpo da criança é importante, em que ouvir a criança, contar histórias. E o que eu vi, né, no site da Multirio foram criações diversas. E eu tenho certeza que muitas outras que não estão lá foram feitas por professores. Então, inicialmente houve essa transposição do presencial, mas que depois os professores começaram a criar outros modos, né, de fazer educação para que pudesse ouvir. Então, são aquelas questões do nosso tempo do Paulo Freire. E aí, eu queria, já encerrando um pouco, que eu tenho pouco tempo, 3 minutinhos, para falar assim, qual é o currículo da pandemia para a educação infantil? Como é que a gente pode falar, e essa é uma questão também minha como professora, como é que a gente pode falar do ensino em tela sem pensar em várias questões, e eu vou tocar em alguns pontos aqui importantes, né? A tela cansa. A tela nos cansa. A gente não consegue ficar mais de 1h30, 2 horas na tela, porque a gente fica cansado, porque o nosso corpo está fisicamente preso ao computador. Diferentemente de antes, que quando eu ia, a internet ia comigo, com o meu celular. Né? Agora, em isolamento, para quem pode fazer isolamento, né, físico, ao desktop. Imagine a criança presa ao desktop. Uma outra coisa importante que eu preciso destacar é a presença da família, porque quando a gente faz o ensino remoto, né, eu acho que o professor nunca foi tão necessitado para orientar, para dizer o que fazer, né, para conhecer as famílias, para conhecer as casas. E aí tem a discussão do público e o privado, porque essas novas educações, elas agora invadem as nossas casas, as casas dos professores, as casas das crianças, que são casas diversas, pequenas. Muitos alunos dividem o celular com 3, 4 familiares. A questão da infraestrutura técnica, da internet. Se a nossa internet é ruim, imagina das crianças, né? E a questão dos conteúdos nas plataformas. É uma coisa que eu preciso trazer para vocês, que a gente precisa repensar e militar para que a gente tenha uma internet livre, internet gratuita para os nossos alunos. Uma vez a pandemia acabando e a gente volte para o presencial, né, o que é importante da gente pensar, a gente precisa rever essa questão de a gente voltar para o presencial sem infraestrutura, sem vacina para todo mundo, sem vacina para as crianças, né, sem infraestrutura sanitária, né, quer dizer, todas as questões que eu estou trazendo são questões que a gente precisa pensar. E as plataformas privadas que estão invadindo as escolas, as redes, a gente precisa pensar para quem eu estou dando esse conhecimento, né? Quando eu faço uma parceria com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, com o Zoom, por exemplo, como é que é isso, né? Como é que esses conteúdos, como é que está a privacidade dos meus dados, de quem é esse conhecimento? Então, essas questões são questões de dilemas e são questões que talvez a gente não tenha resposta agora. Mas o que eu espero é que, após a pandemia, e ela há de acabar, e a gente há de se abraçar novamente, que a gente possa repensar que educações a gente pode fazer, né? Qual é o potencial do online? Quais são as dificuldades que a gente tem? Como é que a gente volta para a escola? Como é que a gente está na escola agora? Muitos professores estão doentes, né? Psicologicamente, nós também estamos, né? E aí, como é que a gente vai pensar em metodologias em educação a partir desses novos paradigmas e desses novos modos de pensar a educação? Então, eu encerro a minha fala. Eu trouxe algumas narrativas de alguns professores da educação infantil com as quais eu trabalho, e aí eu vou trazer somente uma bem rapidinho, de uma professora que faz parte do meu projeto de extensão, que ela diz o seguinte: como professora de uma turma da educação infantil em uma escola do campo no município de Domingos Martins, no Espírito Santo, logo me perguntei como iria ser meu trabalho como professora, já que a escola ficaria fechada e teríamos que lecionar por meio do uso de variadas ferramentas tecnológicas. Meu Deus, fiquei 3 dias sem dormir, pensando, como vou fazer? Tenho apenas um celular que tem um 3G, que nem sempre funciona. Como eu vou trabalhar com crianças e alfabetizar pelo computador? Confesso que quase enlouqueci. E quem me ajudou foram outros professores que, assim comigo, tinham os mesmos dilemas.
Eu tenho outras narrativas aqui, mas são narrativas potentes para a gente pensar, né? Essas perspectivas, essas novas metodologias. Então, eu agradeço demais estar aqui presente. Eu vou seguir rigorosamente o meu tempo, eu tinha outras coisas para falar. E dizer que nós trabalhamos na cibercultura, que é essa cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais em rede. A gente não pode desconsiderar, e aí a pandemia faz emergir, a gente não pode desconsiderar que nós estamos vivendo uma sociedade ciber. E para finalizar a minha fala, viu, Patrícia? Eu vou trazer outro trecho da música, mas agora do rapper Emicida, que ele vai dizer o seguinte: viver é repartir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. É só na escuridão que se percebem os vagalumes. Então, cada professor que está aqui nessa escuridão é um vagalume, é uma luz, né, para a gente pensar a potência dos professores. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês. Maravilha, professora Rosinelli, muito obrigada pela palestra. Levantaram-se muitas questões, né? Realmente nosso tempo é curto para tanto assunto interessante, para tanta reflexão para a gente fazer. Chegaram já algumas perguntas, eu vou mandar para você agora, tá? Para você responder. Marlene Silva diz o seguinte: bom dia, o professor está se atualizando e renovando para atender às demandas, mas como lidar com a falta de interesse das famílias, mesmo com o nosso esforço em ajudar a aprender e interagir? Tem toda a razão, a família é fundamental, né, professora? Qual o nome, Patrícia? Marlene Silva mandou essa pergunta. Tá, então, é difícil, gente, porque, assim, antigamente, não existe um novo normal. Na presencialidade, a gente já tinha uma dificuldade de acesso às famílias, né? Com a pandemia, as famílias também passaram por um processo de estruturação, né? As famílias também têm seus dilemas e seus problemas. O que a gente pode é tentar manter um diálogo e forjar dispositivos que sejam mais fáceis possíveis de interagir com essa família. Então, por exemplo, é impossível você marcar uma aula online às 7 da manhã e querer que todo mundo, a criança esteja online às 7 da manhã com o computador ligado, porque às 7 da manhã tem gente acordando, tem gente correndo, tem famílias que moram 5 pessoas numa casa só. Então, eu acho que é um momento de pensar quais são as questões do nosso tempo, né? Como é que a gente, que currículo, que conteúdos são importantes para trabalhar com a família? Por exemplo, uma atividade é fazer uma fotografia, ouvir essa mãe, né? Ouvir, porque assim, eu acho que o verbo ouvir hoje, e aí talvez não só ouvir, Simone, mas ter essa escuta sensível de que, assim como a gente, as famílias também estão passando pelos mesmos dilemas. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas pessoas convivendo no mesmo espaço, então, muitas vezes, a educação agora talvez não seja nem a coisa mais importante para a família. Talvez não seja, talvez seja comer, talvez seja trabalhar. Então, o que a gente vai pensar sobre isso? A gente precisa forjar dispositivos para entender a complexidade da situação que a gente está. Porque se a gente antes, na presencialidade, já tinha dificuldade de conversar com essa família, que é uma outra família, gente, a família hoje, todo mundo trabalha, a família hoje não é a mesma família de quando a gente tinha a nossa família, a mãe presente em casa e o pai. Não, as famílias hoje são famílias, né? Então, há uma diversidade de coisas que a gente precisa repensar. Eu não tenho uma resposta para você, mas eu posso te dizer o seguinte, né? Não há uma única metodologia. Você vai buscar com a sua turma um modo de tentar se comunicar melhor a partir do que você vê que está muito difícil. E assim, não vamos tentar resolver todos os problemas porque a gente não vai conseguir. A gente vai tentar fazer o que é possível nesse momento tão difícil, né? Talvez com um currículo mais simples, com questões mais do cotidiano escolar. Eu acho que esse é o caminho. Professora Michele Matos, da Creche Municipal Vila União da Paz, da 8ª CRE, pergunta: como se daria o ensino em tela para crianças do berçário? E eu peço que a resposta seja bem curtinha, bem objetiva, por favor. Vou tentar ser bem curtinha. Eu acho muito complicado.
tá? Já vou me colocar assim. Eu acho muito complicado você fazer educação online para criança no berçário. Impossível, né? Eu não penso nessa possibilidade e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Não deu tempo de eu falar, explorar sobre educação à distância, ensino remoto e ensino híbrido, mas a gente também não pode colocar tudo, né? Porque tem um ditado que eu gosto muito, que a peneira, colocar água na peneira, né? Colocar água na peneira é você estar tentando fazer uma coisa que é impossível. Então, para mim, como professora pedagoga, é impossível você fazer ensino remoto, ensino híbrido, inclusive educação presencial ou à distância com crianças de berçário. Essa é a minha resposta. Maravilha, professora, muito obrigada. Agora eu passo, então, a palavra para Simone Monteiro apresentar a nossa próxima palestrante. Então, obrigada, Rosemary, obrigada, Patrícia, mais uma vez. Eu acho que a Rose falou vários pontos importantes, né, e que, como a Patrícia disse, fazem a gente pensar milhões de coisas, e uma das coisas que eu acho que complementa a minha primeira entrada é justamente considerar que a gente precisa ouvir as crianças e a gente também precisa se ouvir. A gente também precisa ouvir o professor, a gente precisa se escutar, os profissionais da educação como um todo, não é? E eu acho que um dos caminhos para a gente enfrentar os desafios que esse tempo nos impõe é justamente escutando uns aos outros, estando juntos. E daqui de onde a gente vê, né, aqui da Multirio, que é esse lugar onde eu me coloco hoje como educadora dessa rede, não é? E junto com os profissionais daqui, a gente tenta acompanhar esse movimento e dialogar com ele também. E a gente viu muito disso acontecer. As fronteiras geográficas foram rompidas, professores da 10ª com professores da 1ª, da 4ª, se juntando para pensar coisas juntos. Então, depois eu posso, né, num arremate final, retomar essa questão, mas é já uma provocação para fazer a liga aqui com a Rosane, que está, né, trazendo para a gente exatamente questões que dialogam com esse campo, né, de reflexão, e como é que a gente busca alternativas, porque ninguém pediu uma pandemia, ninguém inventou isso, a gente se viu nessa condição. Não é culpa de A, foi B, foi C, né? A coisa aconteceu mundialmente. Então, nós buscamos as alternativas de acordo com a maneira como a gente olha o mundo, como a gente escuta esse mundo, como a gente dialoga com ele e como a gente se significa dentro desse espaço. Então, acho que é por aí que a gente vai encontrando, né, a luzinha no fim do túnel para fazer essa travessia. Então, Rosane, ajuda a gente aí a pensar e pega esse mote, leva aí adiante, por favor. Então, eu aqui, louca para falar também. Então, olá para todo mundo. Eu quero muito agradecer o convite para participar dessa 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, coordenadoria da Primeira Infância, Bruno, Andréia, todas as pessoas que fazem parte dessa imensa rede de educação, a maior da América Latina, né? E principalmente as crianças, e a toda a equipe da tia Elza Machado dos Santos, da 2ª CRE, que na verdade é a razão por eu estar aqui agora. Então, eu estava escutando uma fala da Rosemary, obrigada por estar aqui junto com vocês. Simone, Patrícia, pessoal da Multirio, Guilherme aí nesse movimento tão importante para a gente. E eu escutando a fala da Rosemary e eu tentando pensar, gente, será que eu vou conseguir dar conta de mostrar o que a gente conseguiu fazer diante disso tudo que está aí? Eu acho que a gente conseguiu dentro daquilo que é possível, né? Como a Rosemary falou, dentro daquilo que ainda é possível, porque a pandemia não acabou, eu acho que é importante frisar isso. E eu queria, primeiro, né, antes de tudo, mostrar um pouquinho, porque a Simone falou logo no início da questão da escuta, né, e do podcast das crianças, e é uma provocação para mim, porque eu trago audiovisualidades, eu trago visualidades, então a gente traz todas essas ambiências, essas novas educações com escuta, com visualidades, então é com todos os sentidos. E aí eu queria primeiro, antes de tudo, porque aí o resto que sobrar eu falo, mostrar um pouco do que a gente conseguiu fazer, é um vídeo curtinho,
porque a gente não tinha muito tempo, mas eu não conseguiria estar aqui. Fico até emocionada de saber que eu estou trazendo um pouco de tudo que essas professoras que eu trabalho conseguem fazer com os cotidianos da educação infantil. Então, eu queria que fosse colocado o vídeo, né, com algumas dessas imagens que eu acho que responde, em parte, algumas das questões da Rosemary, inclusive, nossas todas, né? Macarrão na batata? Pode. Bota mais, enfia tudo. Pega o gelinho. Bota na água agora o gelinho. Outro gelinho. Diferente. Vamos tirar todas as tampinhas. Uma graça, professora. Pode continuar a sua fala. Microfone, liga o microfone. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, né, o vídeo, mas queria trazer para vocês um pouquinho do que a gente conseguiu pensar, praticar, né, com esses cotidianos digitais, essas ambiências que vieram com a pandemia. Eu, né, como foi falado no início pela Patrícia, eu sou gestora, mas eu também sou professora na educação infantil, na formação superior, que é uma relação direta assim, entre academia e escola, e é a teoria e prática juntas, né? E que nunca pode ser dissociado. Então, é importantíssimo isso nesse processo de formação e autoformação docente e discente, que é o que a gente traz, né? Tá tentando trazer, para colocar aqui para vocês um pouco para discussão também.
Em 2017, eu defendi a minha dissertação de mestrado pelo Proped UERJ. E eu era bolsista da SME, eu recebi um apoio enorme das pessoas que atuavam na Escola de Formação Paulo Freire, e sou muito grata a vocês por isso. E a pesquisa era sobre as audiovisualidades praticadas com os cotidianos da educação infantil. E era como processo de formação e autoformação docente permanente. E aí, o que apareceu nas pesquisas? Que as tecnologias digitais e as audiovisualidades já eram e muito praticadas com os cotidianos escolares, apesar da lei que proibia esses usos. Então, eu estava ouvindo a Rosemary também falar, né, da questão dos memes, e eu pensei justamente num meme, que é assim, um meme que circulou muito durante a pandemia, e ainda está circulando, né, e resume bem isso. São sempre duas imagens, e sempre aparece assim, 2019, proibido o uso do celular na escola. E aí, 2020, só haverá aula se estiver usando o celular. E é sempre, né, aquela cara de espanto, né? Como assim? Ou seja, se antes os usos dos celulares, dos smartphones já apareciam como possibilidade para fazer educação, né, como isso aconteceu, nesse período difícil de pandemia, e que é importante, né, vou frisar novamente, ainda não acabou, os dispositivos assim se tornaram nossos aliados. É claro que o acesso às redes e às tecnologias digitais ainda trazem uma grande questão para a educação, para as políticas públicas, mas assim, o que a gente está tentando trazer hoje para compartilhar com vocês, em meio a esse choque causado por esse período tão conturbado, foi justamente o que podemos pensar fazer, apesar de, né, porque a gente não tinha como não fazer. Né? Então, esse era o nosso princípio. Né? Então, nós fomos à luta para conseguir levar isso e trazer as energias das crianças para a gente também, já que a gente não estava mais no presencial. E aí, é claro que eu não realizei esse estudo sozinha, né? Eu trabalho com um grupo de profissionais que são maravilhosos e não é porque eu só estou querendo mostrar a parte boa, porque a gente sabe tudo que tem, né? Tudo que acontece com os cotidianos, todas as dificuldades. Mas eu falo isso porque, com todas as diferenças, as nossas diferenças, que não são poucas, nós conseguimos fazer junto. A gente faz com as crianças, com as docências, que nas pesquisas eu chamo, inclusive, de docências interatoras, né? Nas pesquisas que eu continuo fazendo com os cotidianos, sendo que esses cotidianos, eles agora, eu chamo de cotidianos digitais, porque não dá mais para a gente pensar dentro fora, né? A gente pensa dentro fora junto, né? Dentro fora das escolas, dentro fora da rede, está tudo junto. Então, esse fazer junto com a comunidade, com as famílias, com os diferentes saberes fazeres que cada um e cada uma traz, né? Já traz culturalmente falando, e aí não por acaso um dos nosso slogan, nosso lema aqui cabem todas as culturas, né? Porque essa troca é muito importante. Então, essas nossas imagens, elas formam um pouquinho do que a gente tem tentado fazer e tem conseguido realizar, né? Inclusive. E aí, em função da nossa conversa hoje, eu levei, né, para elas também o título da nossa conversa como uma pergunta, né? Porque em meio a essas ambiências formativas, em tempos de novas educações, o que nós aprendemos com a pandemia? Né? Que é muito importante, a gente está sempre fazendo perguntas. E é claro que é unânime, né? Todas estamos aprendendo muito, todos nós estamos aprendendo muito. E além da gente reafirmar que a educação, com as relações e interações dentro e fora das unidades escolares, a gente aprende, por exemplo, a gente pode pensar assim, uma coisa super simples, como o uso da máscara, que salva vidas, pode ser tão controverso entre adultos e, ao mesmo tempo, tão compreendido pelas crianças, que no presencial, que a gente já retomou, não só aderiram ao uso contínuo, como nos ajudam no cumprimento do próprio protocolo. Então, as crianças também ajudam, né? As regras de ouro, as crianças ajudam, amam higienizar as mãos com álcool, gel. A gente comprou um totem do dinossauro, que aparece lá nas imagens que a gente compartilhou com vocês,
E aí nenhum adulto fica de fora dessa higienização, por exemplo, pelo menos dentro, né, da creche, porque a gente ainda tem muito essa questão desse lado de fora que tem que ser um dentro fora, que tem que estar junto. Né? Então, a parte mais difícil, claro, é manter o distanciamento, aí, até por motivos óbvios, eu penso, para todo mundo, mas a gente consegue, a gente está conseguindo, porque há um entendimento, né, de grupo, né, um entendimento do coletivo. Então, isso é importante também para a gente superar essas dificuldades nesse retorno, né, tão conturbado, tão difícil, mas que a gente consegue fazer porque faz junto. A gente retornou presencial com as crianças em maio desse ano, então foi feito, né, ainda continua sendo feito com escalonamento, seguindo protocolos, mantendo os encontros online também. Então, a gente está aprendendo ainda, não é fácil, pois foram muitas perdas, né, como um todo, assim, a gente tem muitas perdas, ainda tem acontecido, mas há possíveis quando a gente faz junto, né? Essa é a ideia, na verdade. Então, assim, em 2020, com a urgência e o entendimento que o acesso às crianças e às famílias para a gente só seria possível por meio do que elas já tinham, né, como apareceu lá na pesquisa, ou seja, os celulares e o acesso às redes sociais, a gente iniciou esse processo de interação, que acabou se materializando, entre outras tentativas que a gente fez, inúmeras, né? A gente utilizou muitas plataformas para que esse acesso fosse possível. A gente criou a sala de conversa online, né, da CM Tia Elza. Então, essa sala de conversa, que a imagem também trouxe lá, sobretudo com os filtros divertidos, também já tinham aparecido nas pesquisas como uma prática pedagógica. Né? Então, assim, os principais eixos da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras, estavam lá. Assim, a gente mostrando mais do que nunca que a brincadeira é uma coisa muito séria, né? E aí não só para as crianças, mas para nós adultos também, porque a saúde mental também está implicada nesse processo, né? Então a gente também está tendo que pensar muito sobre essas questões, de uma forma geral, né? E as crianças trazem muito isso para a gente, as falas delas também trazem muito isso para a gente. Então, a gente, né, experimentando muitas plataformas para dar conta dessas relações, dessas interações, que iam além desses usos das tecnologias, inclusive, né, já que cada pessoa usa os dispositivos de um jeito, né, cada uma usa a rede a seu modo, e a gente, na verdade, estava e continua tentando estar presente nesses momentos, né, com essas diferenças, né, com esses modos, com esses usos também diferenciados, né? De forma muito plural, né, que isso acontece. Então, foi assim que a gente conseguiu, com um princípio de adesão e não de imposição, já que a gente tinha toda uma questão de acessibilidade e outras questões também, como a Rosemary também falou, a questão de você entrar na casa do outro, né? E isso também é uma grande questão. Então, tentando fazer isso de uma forma mais horizontalizada, a gente conseguiu fazer reuniões de planejamento pedagógico, reuniões administrativas, né? A parte docente, que para a gente essa formação ela é contínua, né? E a gente se forma como um todo. As reuniões com responsáveis, encontros síncronos, atividades assíncronas com as crianças, que eram mediadas pelas pessoas, né, que são responsáveis por elas, e aí esses encontros, né, em função da acessibilidade de cada um, em cada momento, porque às vezes isso mudava também ao longo do tempo, que às vezes a pessoa hoje está com um celular, amanhã ele já não dá conta mais, então a gente já não tem o mesmo acesso, né? Isso também faz diferença. Os materiais que estão disponíveis em casa, assim, então, muitas das propostas que as professoras levaram para as crianças e que ouviram as crianças e os responsáveis para pensar esses planejamentos, elas vinham justamente dessas conversas, dessa escuta, né? Uma escuta muito atenta que esse grupo realmente tem, né? Faz muita questão de ter, a gente faz muita questão de ter. Então, inúmeras atividades foram compartilhadas. Oi? Eu peço que a senhora vá em caminho para o seu encerramento, porque o tempo já estourou, sim, tá bom? Sim, já tô fechando mesmo. Maravilha. Então, a gente fez, né,
tudo que a gente tentou fazer, todas essas práticas a gente tentou fazer junto. A gente conseguiu fazer um seminário de autoformação docente online para falar de educação infantil remota durante a pandemia, e-book online gratuito, né, para a gente compartilhar. E, enfim, a gente consegue compilar, né, isso aí para fechar como pergunta, né, o que aprendemos com a pandemia. Resumindo, seria que, além de outras questões que surgem, claro, que uma coisa é que existem muito mais letras do que o A e o B no alfabeto, por exemplo, e que se a gente ampliar um pouco mais esse olhar, a gente vai ver que existem outros tipos de alfabeto no mundo, que as experiências podem acontecer em múltiplos campos, múltiplos e plurais, que brincadeira é coisa séria, sim, é muito séria, porque a gente aprende com todos os sentidos e com tudo que nos cerca, que sem escuta não há conversa, não há diálogo, e que somos e estamos nas interações cotidianas e agora também nas interações cotidianas digitais. Então é isso, eu espero ter trazido um pouco dessa teoria prática, né? Essa ponte entre a academia e a escola, né? E esse processo com a educação infantil, com as crianças, enfim, com todo mundo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, senhora. Professora Rosane, fala ótima também. Olha, tá chovendo comentário. Que rede amorosa é essa que a gente trabalha, gente? Sônia Billion, esperançar é acreditar, agir, fazer, refazer sempre com otimismo, superação diária. A Érica Santiago comenta, ouvir as crianças é muito importante para o desenvolvimento do trabalho na escola. Márcia Henriques, perfeita a sua colocação quanto ao berçário, professora Rosemary, eu acho que o povo todo concorda com você, sim. Gildete Andrade, 10ª CRE, a escola é o ponto de encontro das diferenças. Levamos em conta todo o aprendizado dentro e fora da escola, a educação fazendo valer a vida, o professor se reinventando. É isso aí, com certeza. Amanda Edviges diz, a pandemia expôs o brilhantismo, criatividade e superação dos nossos professores e, de certa forma, foi favorável, pois a família teve um maior contato com a sala de aula. A gente tem ouvido isso de muitos professores dos anos iniciais, da educação infantil, que realmente a família foi obrigada a virar parceira nesse caso, né? A Sabrina Rodrigues diz, professora Rosemary, sua fala foi brilhante, conseguiu resumir a realidade do ensino com maestria. Parabéns pelo seu olhar sensível nesse período atípico e novo. A Nancy Bermudes diz, é muito gratificante quando a família participa das atividades com suas lindezas. Amo. Também. Bárbara Cristina Barbosa Vilas Boas diz, precisamos conhecer muito de perto essas famílias e o seu cotidiano, para então planejar as ações de educação. É mais uma dica aqui que ela está dando. Elisângela Marques diz, parabéns Simone por sua fala. A escuta tanto da criança e dos profissionais envolvidos com essa educação inovadora vai ajudar nas reconstruções de novos saberes. E a Ana Paula Sarmento, os professores são seres fantásticos, concordo plenamente. Eles criam propostas e surpreendem a cada atividade. As ideias borbulham nas nossas cabeças. Parabéns a todos os educadores que se envolveram nesse momento novo. A Ana Cristina França de Souza, da Escola Professora Juraci Silveira, da 8ª CRE, diz, o uso do celular no aspecto pedagógico veio como meio de encurtar distâncias e unir familiares. E a Alexandra Paixão diz, o maior aprendizado foi repensarmos como tocar cada integrante da comunidade escolar, já que o fazer pedagógico só flui quando caminhamos juntos, mesmo diante de uma pandemia. Gente, esses comentários são todos um aprendizado também, né? Fiquei assim encantada, mas vamos agora para as perguntas que também são muitas. Ambiências formativas, poderia falar mais sobre isso? Eu acho que essa pergunta é para a Rosemary, né? Mas eu acho que eu vou primeiro, antes de passar a pergunta, eu vou passar então a bola para a nossa querida Simone Monteiro, para ela fazer um comentário, e aí a gente passa para as perguntas, pode ser? Pode ser, Patrícia. Aí a gente passa para as perguntas e encerra, não é isso? Isso. Então, eu vou fazer um comentário muito breve, mas que eu fui pontuando aqui a partir da contribuição rica da Rosemary e da Rosane, né? A Rosane trazendo essa força do cotidiano, que mostra para a gente que é possível,
não é? Que é possível pensar novas ambiências, é possível pensar novas educações, e a gente, né, como o próprio comentário da maioria aí disse, né, o professor é essa espécie rara que se reinventa, que se recria, que luta, que corre atrás, né, que faz acontecer, porque no frigir dos ovos, gente, é na escola que tudo acontece, é lá que tudo tem que acontecer. Não tem decreto, não tem resolução, não tem lei que mude, né, essa força. Então, é lá que a coisa não pode esperar o tempo, né? Não pode esperar passar a pandemia. É lá que as urgências se concretizam. E lá onde estão os profissionais que fazem as coisas acontecerem. Então, eu acho que o aprendizado, alguns aprendizados para nós também, né, como profissionais que estamos aqui na rede, mas não nessa linha de frente da escola, da creche, do EDI, né, a primeira questão é se disponibilizar a estar junto, a pensar junto, não é? Eu acho que algumas questões voltaram à tona numa rede que tem uma rica história com as tecnologias. Vamos lembrar lá de 93, quando a Multirio foi criada, lá de 96, quando nós tínhamos um currículo multieducação, que tinha como um dos seus princípios educativos a questão das linguagens na escola. Não é de hoje que a gente discute isso. Antes da pandemia, nós realizamos um festival audiovisual e as crianças da educação infantil tiveram uma categoria só para elas e participaram. E durante a pandemia a gente fez uma segunda edição e todo mundo falou assim, vocês são loucos, não vai aparecer nada. Muitos professores também discutindo como é que a gente vai fazer. Eu falei, nós vamos fazer, vamos acreditar. E as crianças fizeram com seus pais, fizeram com os professores, fizeram com os colegas, os professores se juntaram, tudo de casa, porque no ano passado a coisa ainda era muito mais forte do que estamos vivendo hoje, né? No sentido dessa compreensão da necessidade do cuidado, do autocuidado, de ficar em casa, de se preservar, não é? Então, nós vimos essas possibilidades acontecendo. E então, essas possibilidades nos reafirmam a força que essa rede tem, a força que o educador, de uma forma em geral, tem, não é? A gente tem problemas? Temos. A gente é só alegria? Claro que não, né? Não temos desafios? Imagina, quiséramos nós, né? Mas esses desafios também nos empurram para frente. E algumas coisas são importantes, eu acho, pontuar nessa discussão quando a gente fala dessa emergência da relação com as telas, com as diferentes telas, com os diferentes dispositivos, não é? Uma primeira aproximação seria dizer que a tecnologia não é só o que tem fio e tomada, a gente também aprendeu isso. Apesar da gente estar mediado pelas telas do computador, existem tecnologias sofisticadíssimas da relação humana que a gente teve que recorrer também. E aí eu volto à questão do berçário, né? Eu corroboro com a Rosiméria, eu acho que criança de 2 anos, de 1 ano, não tem que estar vivendo isso totalmente, embora a gente saiba que algumas crianças estão imersas nisso, porque os iPads, as telas viraram babás eletrônicas de muitas famílias, não é? Então eu vou voltar a essa criança de 1 ano no iPad na hora aqui de encerrar, mas tecnologia não é só o que liga na tomada, mídia não é só ferramenta, não é só meio. Ao usar um celular, ao usar uma televisão, ao usar um dispositivo qualquer, a gente muda também a nossa forma de se relacionar com o mundo. Não é apenas um recurso para tornar a aula mais charmosinha e bonitinha. A gente fala isso há muitos anos nessa rede também, né? Há muitos anos na academia, há muitos anos em várias ambiências a gente vem discutindo isso. Mas a pandemia parece que nos colocou de frente com essa questão. Então, a Multirio, por exemplo, para encerrar aqui a minha fala, né, essa intervenção, ela é muito mais conhecida pelas suas produções, né? É conhecida pela transmissão da TV, pela série Ribedo, pela série Juro que Vi, pelas cirandas de roda, pelos festivais. A gente, claro, que está junto para produzir, trazer os podcasts, toda essa gama de produção que está à disposição, ela é produto dessa história, mas tão importante quanto cada produto desse é o processo que está por trás dele.
é a discussão dos profissionais, é a parceria com os professores para que isso aconteça. Então, não é só... A Multirio muitas vezes é vista e colocada no lugar da produtora, né? E tudo que a gente não quer é ser entendido apenas como produtor de conteúdo. A gente não quer aqui estar no lugar de produzir para o professor, mas produzir com o professor, com o aluno, com o gestor, com a rede. Então, quando a gente faz um projeto como esse, né, do Meias Aventuras, que está lá no site, sugiro a todos vocês que visitem, quem ainda não conhece, esse personagem simpático aqui, esse cara, está no material da educação infantil, uma parceria com a equipe da coordenadoria, não é? Vou dar um spoiler aqui, porque eu só tenho 1 minuto para terminar minha fala. A gente está aqui num acerto muito próximo de ter novas edições do Meias Aventuras para toda a educação infantil, que foi uma grita, né? A primeira distribuição foi só para o primeiro ano e agora a gente vai expandir, né? Aguardem aí cena dos próximos capítulos. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões, não naturalizar, porque apesar das crianças estarem muito imersas nessa realidade, eles precisam da nossa mediação. As famílias precisam da nossa mediação na relação com essas tecnologias. E para a gente também fazer essa mediação, a gente tem que pensar que sujeitos somos nós diante dessas tecnologias. Como é que nós nos relacionamos com elas? E aí eu termino com a citação de um vídeo, né, de uma criança de 1 ano, eu não sei, tem um bebê de 1 ano. Esse vídeo é de 2011, rola aí na internet. Ele vai, né, com a mãozinha na revista e faz assim com o dedinho na página para ver se expande a imagem, igual o iPad, né? E aí quando ele vê que não funciona, ele larga a revista e diz assim, tá quebrada a revista, porque não funciona, né? Então, isso por quê? Porque essa criança é mais inteligente do que nós? Não, ela é uma criança de outro tempo, com outras experiências, com outras ambiências, e a gente precisa dialogar com elas. Agora, tem uma frase, né, que eu li, acho que numa reportagem do Instituto Alana sobre essa questão, que eu quero repetir na íntegra. Ele é dito o seguinte: não basta passar o dedo na superfície do mundo para alterar a realidade. Não basta passar o dedo na superfície do mundo para alterar a realidade. Esse é o aprendizado que essas crianças, esse bebê de 1 ano, precisa ter. E é o adulto experiente, é o adulto consciente, o adulto que estuda, o adulto que investiga e que se interroga, é que é capaz de fazer essa mediação para que essa criança possa interagir crítica e criativamente com esses diferentes dispositivos. Então, era o recado aí, nesse 1 minutinho, e eu passo de novo aí para as perguntas para vocês, e mais uma vez, parabéns, obrigada pelas falas, foram falas muito inspiradoras para essa manhã de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você pelas palavras também, professora Simone. Aí eu vou ler aqui um comentário de uma responsável. Gente, que bacana os responsáveis também estarem aqui junto com a gente. A Suelen Gonçalves Oliveira diz: é super importante essa parceria escola e família. Eu só tenho a agradecer. O remoto está dando super certo para o meu filho. TV junto com o EDI Cônego Fernandes Pinheiro. Estão de parabéns. Concordo, parabéns para aquelas escolas, para aqueles profissionais que estão aí juntos, se reinventando, como disse a Simone, no dia a dia, para a gente fazer essa educação acontecer. Então vamos voltar aqui para as perguntas, professora Rosemary. Ambiências formativas, poderia falar mais sobre isso? E eu peço a todos que, quando responderem, sejam objetivos, ok? Tá bom, vou tentar. Que fala potente, Sônia, Rosane, que manhã maravilhosa, né? Agradecer aos professores que estão aí no YouTube acompanhando e trazendo mensagens lindíssimas. É claro que a gente não tem todas as respostas, né, gente? Nós também temos os nossos dilemas. E antes de falar da ambiência formativa, deixa eu falar uma coisa que é muito importante, porque como a gente está no centenário de Paulo Freire, né, Sônia? Tem uma frase que eu gosto muito, que não há docência sem discência, e vice-versa. Então, que riqueza de materiais que vocês têm, né? E para a gente pensar que a gente precisa escutar as crianças,
mas a gente precisa muito e muito também escutar os professores. E eu acho que essa jornada tem esse objetivo, né, de trazer um pouco esses professores para que eles participem, para que eles escutem. Essa formação ela é fundamental. A gente precisa também ouvi-los, né, porque não há docência sem discência e vice-versa. Bom, o que eu chamo de ambiência formativa, que é um conceito que eu desenvolvi na minha tese, são essas situações de aprendizagem que são co-criadas, né, pelos professores nos espaços-tempos variados de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente está aqui numa interface do Zoom, e o que a gente fez aqui? A gente criou uma ambiência formativa. A partir do momento que a gente vai debatendo, discutindo, pensando, planejando o que a gente vai fazer, porque o Zoom não foi uma plataforma criada para ensinar. O Facebook, muito menos, o Google Meet, muito menos. Quer dizer, o que a gente faz? Né? A gente, com aquilo que a gente tem, com os dispositivos que a gente tem, a gente vai criando situações, ambiências para aprender e ensinar. Né? O professor, ele faz muito isso. Ele usa aquilo que ele tem e ele cria essa ambiência formativa. Tá? E aí eu vou resgatar um pouco do que a Sônia fala do bebê, que eu ouvi esse vídeo lá com touchscreen. A gente usa o polegar, eu costumo dizer que quem é mais velho usa somente os indicadores, porque a gente aprendeu a digitar na máquina de escrever. Inclusive dizem que ela digita e imprime ao mesmo tempo. Mas os mais jovens, eles usam os polegares. Inclusive, tem um livro do Michel Serres chamado Polegarzinha, quem puder ler, é muito interessante. Mas, quando você tem a criança em casa que usa o dispositivo, isso é uma coisa. Mas quando a gente está falando de processos formativos, de ensino-aprendizagem, esses processos precisam ser muito repensados. Porque ensinar e aprender, o processo de aprendizagem e ensino, são processos formativos, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Por isso que quando eu penso nessa ambiência formativa, nesse enredamento, é preciso pensar na formação desse professor para criar essa ambiência. Eu tenho uma tela, eu tenho um dispositivo, como é que eu vou usar os aplicativos, como é que eu vou baixar um vídeo, como é que eu vou fazer uma videoaula, como é que eu vou criar essa ambiência que vai chegar no lugar físico. Quando eu crio uma videoaula, alguém vai receber essa videoaula. Como é que eu preparo isso? Né? Como é que eu me posiciono? E a questão da timidez, como é que eu escuto? Como é que eu me escuto? Então, a ambiência formativa são essas criações cotidianas, né, que a gente faz, e aí eu já não chamo mais nem de tecnologias, eu já chamo de tecnologias digitais em rede, porque a gente está na cibercultura, e a cibercultura é a cultura do digital e não mais do analógico. A gente não usa mais telefone para telefonar, a gente usa o WhatsApp para trocar mensagens, o que a gente menos faz hoje é telefonar. A gente não tem mais TV, a gente tem Smart TV, então a gente tem uma tecnologia digital. Então, essas invenções deixam rastros. Então, quando eu crio uma ambiência formativa, por exemplo, essa live, esse encontro hoje vai ser um dispositivo para professores levarem para suas aulas, por exemplo. Vamos imaginar que a Rosane pegue essa discussão hoje e leve para o grupo dela ouvir e discutir as questões que a gente trouxe. Então, todas essas criações são ambiências formativas que a gente forja, que a gente cria nessa articulação, né, do digital e rede, do ambiente online com o ambiente presencial. Quando o professor, por exemplo, liga a TV na sala de aula para contar uma história, para passar um vídeo, ele cria uma ambiência formativa. Ele não chega e passa o vídeo, ele assiste ao vídeo antes, ele planeja a aula antes, ele cria uma ambiência. Muitos fazem pipoca, por exemplo, para que, né, crie o clima de cinema. Ok, professora, eu preciso interromper, senão a gente não vai conseguir passar as outras perguntas. Desculpa, tá? É isso. Maravilha. Professora Rosane, eu vou juntar duas perguntas aqui para você. A Amanda Edviges diz: poder manter o contato com os alunos em tempos difíceis é o principal ponto positivo. Você acredita que o ensino remoto é uma realidade pós-pandemia? Poderá ser usada como ferramenta de apoio? E a segunda pergunta da Jacizinha Brasil: como avaliar a educação infantil no ensino remoto? Sim, qual o nome deles que você falou? A primeira, Amanda, e Jacizinha.
Então, eu estou ouvindo todas essas falas aí. Na verdade, é complexo, claro, né? Quando a gente traz isso para os cotidianos. E a discussão entre o uso ou não das tecnologias e como a gente faz isso, na verdade, vai depender de como a gente está interagindo e o que a gente necessita, como a gente pode fazer para manter esses laços, porque a gente sempre coloca isso para os responsáveis, inclusive, para as famílias nesse momento, que quando a gente falava sobre o remoto para os bebês do berçário, em princípio não entendiam, e quando a gente começou a trazer essa fala, bom, nesse momento a gente não pode estar junto. E tá no remoto, tá com o dispositivo, né, as crianças poderem ver, né, se ver e ver as professoras em tela, isso fazia com que esses laços se mantivessem, e a gente está percebendo isso no presencial. Então, a primeira pergunta, que fala sobre a questão até disso como um apoio, da possibilidade da gente utilizar isso pós-pandemia, eu penso que a gente, na verdade, está já fazendo isso, porque a gente já voltou ao presencial, está escalonado, a gente está tentando manter todos os protocolos, mas a gente está no presencial e a gente está mantendo o remoto. Então, eu não penso que são outros tempos, que são outras gerações. Eu acho que as tecnologias são do nosso tempo, é do meu tempo também, é do tempo das crianças. A gente está fazendo junto, né? Então, tem uma horizontalidade nisso. E aí, quando a gente entra, sim, na questão da avaliação, é que a gente precisa repensar, porque a avaliação já é complexa. Se a gente nem pensa em questão de tecnologia, ela já é complexa. Ela é processual, então, como avaliar uma criança que não tem acesso, por exemplo? Porque a gente tentou trazer um pouco do que a gente conseguiu fazer para mostrar que é possível, mas a gente não ignora as dificuldades, a gente não ignora a falta de acessibilidade, a questão do acesso às redes, de não ter dados ou os dados não serem suficientes, a gente não ignora nada disso, muito pelo contrário. É porque a gente precisa juntar isso tudo e ver o que é possível fazer. E quando não dá, e quando não tem acesso, o que a gente pode fazer para chegar? Porque tem vários materiais, né? Então, a gente tem o material BioEduca, a gente tem o aplicativo, a gente tem o Google Sala de Aula, que para a educação infantil, sim, não funciona, porque não é a educação infantil, os bebês, eles não vão acessar o Google Sala de Aula. Mas a gente pode usar o Google Sala de Aula na nossa formação, nas nossas reuniões, né? Que é uma outra forma de usar essas várias plataformas, essas várias ambiências, no caso, né? Então, assim, quando a gente usa mais o WhatsApp ou mais o Facebook, é porque é o que eles têm acesso. Então, a gente também está aberto para isso. Então, são outras ambiências, porque é com elas que a gente vai conseguir essa interação, que é o nosso objetivo. Né? Então, avaliação, nem dá para falar como avaliar. Sim, a gente tem tentado, não só pela questão da presença, mas como ela está se dando, né? Seja no presencial ou no remoto. Né? A gente tem famílias que decidiram não voltar para o presencial por uma questão de segurança. A gente respeita isso, né? A rede toda, a SNE respeita isso, a gente tem um protocolo que a gente segue. E quem quer estar no presencial, a gente tenta fazer o máximo possível para manter essa segurança também, que não é fácil, né? É um momento bastante difícil da gente conviver. Existem muitas pessoas que não acham que a gente está num momento tão delicado, né? Então, são muitos números negativos e a gente precisa estar cotidianamente trazendo isso, né? Essa fala, essa troca, para mostrar que realmente é sério. E que quando a gente fala, né, voltando à questão dos bebês, o vídeo ele traz um pouquinho, né, a escolha das imagens dos bebês no remoto, sorrindo em tela. Então, a gente criou várias formas de chegar até esses bebês, essas crianças pequenas, era justamente com o objetivo de manter esses laços, manter esses afetos. Então, assim, só para encerrar, porque, né, a gente sempre tem que pensar na questão do tempo, e assim, é muita coisa para a gente falar, a gente tem que ficar selecionando aqui mentalmente o que a gente vai falar, mas a gente está tentando realmente muito fazer isso. Então, em relação à continuidade, não tenho a menor dúvida, eu acho que a gente tem que ver isso historicamente, culturalmente, né? As tecnologias,
elas sempre estiveram aí, são várias tecnologias, o que a gente fala hoje de tecnologias digitais, porque a gente tem, né, um outro tipo de ambiência, que está nos nossos cotidianos, e avaliar é sempre uma grande questão, né? Ela tem que ser processual, ela tem que ter um olhar sensível, ela tem que ser individualizada, ela não pode ser um conjunto, né? Não pode ser uma resposta objetiva. Então, é isso, né? Tentar trazer um pouquinho disso para vocês aqui. Valeu, professora Rosane. Bom, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Nosso tempo estourou, como sempre. É uma prática legal da jornada. A tradução da jornada também, né? Faz parte. Mas, olha, as perguntas que não puderam ser respondidas, vocês podem enviar para o seguinte e-mail, materiaiscpi@rioeduca.net. Está aqui na tarjinha, viu? Olha, o papo de hoje estava uma delícia, viu? Nessa 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Vocês não acharam? Bom, eu achei. Bora colocar a mão na massinha de modelar aí, ó, e abrir a roda de conversa na sua unidade escolar. Obrigada, professoras Rosemary Santos, Rosane Teste e Simone Monteiro, pela prosa de hoje. E obrigada a todos vocês, profissionais da educação infantil, que estiveram aqui junto com a gente. Aproveitem também para visitar o portal da Multirio, que as professoras aqui citaram. Lá tem uma área especialmente dedicada à educação infantil, com dicas de séries, jogos, brincadeiras e muito mais material que podem enriquecer a sua prática em sala de aula. E amanhã, no nosso último dia de jornada, vamos abordar o seguinte tema: entre virais e invisíveis, as crianças e seus professores. Meio enigmático esse tema, você não acha? Então vem com a gente participar para descobrir o que vai rolar aqui. Tenha um ótimo dia de trabalho e até amanhã.